A luz do sol se infiltrava pelas cortinas, criando sombras dançantes no chão do meu apartamento. Estava ali, de pé, com o coração acelerado, enquanto a sala se enchia de olhares ágeis e sussurros nervosos. A festa, que deveria ser um momento de celebração, transformou-se em um mar de tensão, quando, no meio da cerimônia, Carlos se virou para mim e disparou: "Você se casou comigo, agora me deve tudo." As palavras ecoaram como um trovão. Um nó se formou na minha garganta. Olhei ao redor. Os olhos dos convidados curiosos, o murmúrio que se espalhou como fogo em palha seca. Senti um calor subir pelo meu rosto. Era vergonha? Raiva? Não sabia. As vozes em sua volta se tornaram um zumbido distante, enquanto a atmosfera densa e quieta insistia em me prender ao chão. Carlos estava com um olhar fixo em mim, como se esperasse uma resposta, mas eu não estava pronta. A música parou subitamente. O silêncio caiu como um véu pesado. Eu podia ouvir meu coração batendo ferozmente. O som. À medida que cada segundo passava, o meu pensamento corria de um lado para o outro. Me deve tudo. O que isso significava? O que mais ele poderia estar escondendo? As perguntas começaram a flutuar como aquelas folhas secas que voam ao vento durante o outono. O cheiro de flores do campo misturava-se ao cheiro ligeiro dos petiscos banhando a mesa. Tudo parecia surreal. O lugar, geralmente tão alegre, agora transbordava tensão. Uma lembrança fugaz de nosso primeiro encontro apareceu em meio ao caos. Ele me olhando com intensidade, o sorriso que derretia barreiras, a promessa de um futuro juntos. Mas onde estava aquela Clara? Onde estava a mulher que acreditava no amor incondicional, inabalável? Fui puxada de volta à sala pela voz de uma amiga que se aproximava sutilmente. "Clara, você tá bem?" Pedi que ela me deixasse em paz. O calor nas minhas bochechas aumentou. Eu precisava de um momento. De uma fuga. Mas onde? A pressão crescia como se o ar se tornasse pesado e Meus olhos buscaram por Lucas, nosso filho de 3 anos. Corria entre os convidados, inocente, feliz. Um sorriso largo iluminava seu pequeno rosto e, por um breve instante, isso me trouxe um fio de esperança. Mas logo, a cena à minha frente se desdobrou em algo mais sombrio. O olhar de Carlos se tornava cada vez mais impassível e ameaçador. Por que ele não estava ao meu lado neste momento? O que era mais urgente, proteger meu filho ou enfrentar a tempestade de sentimentos indesejados que Carlos havia desencadeado? As palmas das minhas mãos estavam suadas, meus olhos pesados e a respiração irregular. Eu sabia que tinha que fazer algo, mas o quê? Enquanto pensava, a porta da sala se abriu com um rangido e uma carta voou até mim. Como se o destino tivesse planejado isso. Era uma mensagem, endereçada a mim, mas não tinha remetente. Os meus dedos tremeram enquanto eu a pegava em mãos. O cheiro do papel novo mesclava com o abandono dos meus sonhos, que pareciam agora tão distantes. Até onde eu iria para descobrir a verdade? Olhei novamente para Lucas. O sorriso dele entrava em contraste com a sombra que se erguia na minha vida. O que viria a seguir? O que mais eu não sabia? A decisão pairava no ar. A resposta estava ao alcance, mas eu hesitava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A luz do dia ainda dançava nas cortinas do meu apartamento, mas a atmosfera agora estava irremediavelmente quebrada. Eu não conseguia descer. Olhei para Carlos, que parecia tão alheio à tempestade que ele mesmo gerara. Como pude não perceber isso antes? Quantas vezes eu deixei de ser eu mesma, de ouvir minhas intuições por causa dele?
Eu sentia como se um grande peso estivesse se acumulando nos meus ombros. Sou Clara, tenho 34 anos. Uma mulher comum, talvez. Sou mão do Lucas, que está sempre com aquele sorrisinho encantador. E minha rotina, a princípio simples, estava tomada por um turbilhão. Minhas manhãs eram preenchidas com a correria do trabalho e os preparativos para a escola. Eu era funcionária de uma agência de publicidade, mas há alguns meses decidi trabalhar como freelancer, acreditando que poderia ter mais tempo para meu filho. No entanto, o que encontrei naquele novo ritmo foi simplesmente mais estresse, mais prazos e, acredite, menos tempo com o meu pequeno. Desde o nosso primeiro encontro, sempre fui levada pela intensidade do amor. Carlos parecia ser tudo o que eu precisava. O primeiro beijo, na frente. Será que todos percebiam o que estava acontecendo? Estávamos em uma festa de aniversário e, de repente, eles se tornaram uma plateia de julgadores. As vozes se tornavam cada vez mais altas, quase estridentes, como se cada um esperando ansiosamente por uma ação, uma reação minha. A música que uma vez preenchia o espaço, agora parecia uma trilha sonora de um drama, uma comédia amarga. Lembrei das pequenas coisas. Meu café fumegante nas manhãs corridas, o lençol amassado onde eu costumava acordar antes dele, o cheiro do condicionador que usava e que agora parecia distante. Eu tinha me dedicado tanto. Meus dias eram preenchidos com as tarefas do dia a dia, como preparar o lanche do Lucas ou escolher suas roupas, enquanto meu próprio eu parecia ter se esvaído. E agora, a revelação de Carlos, como se eu fosse uma mera propriedade, fez meu estômago revirar. Meu Deus! E quando a realidade me golpeou novamente, meu olhar se fixou em Lucas, que corria despreocupado, rindo e brincando. O impulso inexplicável me fazia querer sair daquele ambiente sufocante, mas eu precisava entender tudo o que estava acontecendo. Eu precisava descobrir a verdade. Um movimento à minha direita chamou minha atenção. Edu, meu irmão, se aproximou com um olhar de preocupação. Clara, você tá bem? Ele sempre foi meu porto seguro, mesmo que nossa relação às vezes fosse conturbada. Nós já tivemos nossas bribas e desavenças, coisas típicas de irmãos. Mas naquele momento, a preocupação na voz dele me fez sentir um caim involuntário. Mesmo com toda a confusão, eu sabia que poderia contar com ele. Eu não sei o que fazer, eu murmurei. Ele inclinou a cabeça, como se tentasse entender o que estava acontecendo. Escuta, só respira. O que ele falou não faz sentido. Você não deve nada a ninguém. As palavras dele eram um fio de consolo, mas ao mesmo tempo, o peso do que eu tinha que enfrentar era difícil de ignorar. Os sentimentos se acumulavam dentro de mim, como um copo d'água. Todas aquelas memórias agora pareciam pertencentes a outra Clara, uma Clara que não existia mais. Mas havia algo em mim que se recusava a desistir, algo que ainda desejava lutar. Com o papel tremendo em minhas mãos, eu não sabia como agir. A carta continha segredos que podiam mudar tudo. E no fundo do meu coração, eu precisava da verdade. O que mais Carlos estava escondendo? Havia mais por trás daquela frase cruel: "Você me deve tudo". Eu sentia que essa história ainda não tinha acabado. Enquanto eu olhava para Lucas mais uma vez, um pensamento silencioso se formou. E se eu encontrasse forças dentro de mim que eu não sabia que existiam? O que mais eu poderia descobrir? A ideia começava a flutuar em minha mente como uma borboleta disfarçada de nuvem negra. Imagens rápidas de um futuro nebuloso passavam diante dos meus olhos. O que viria a seguir? Uma escolha que mudaria o rumo da minha vida estava prestes a se revelar. E tudo o que eu precisava fazer agora era criar coragem. O que mais eu ainda não sabia sobre Carlos? A inquietação cresceu. E a urgência de agir tomava conta de mim. O que eu estava prestes a descobrir poderia nos afetar para sempre. Era apenas o começo, e a verdade ainda estava por vir. A festa continuava a borbulhar ao meu redor, mas eu mal conseguia ouvir as risadas. A carta em minhas mãos parecia mais pesada a cada segundo. Enquanto meus olhos dançavam entre os convidados, eu me perdi em pensamentos sobre como tudo começou. Como eu me deixei chegar até a ti. Era uma manhã comum, uma dessas manhãs que parecem vazias,
mas tem um cheiro doce de café novo e uma leve brisa entrando pela janela. Eu tinha apenas 30 anos na época. Lucas tinha acabado de completar 1 ano e meu mundo girava em torno dele. Acordava, fazia o café com meu moedor de grãos favorito e preparava a papinha dele, enquanto ouvia a música que tocava ao fundo. Aqueles momentos eram tudo para mim. Carlos e eu tínhamos uma rotina simples, mas aconchegante. Ele sem, tudo o que faço é por vocês. Eu sempre acreditei nas suas promessas. Sentia-me segura. Carlos era o tipo de homem que abraçava meu medo sobre o futuro e transformava em confiança. Mas com o passar do tempo, percebi que a segurança que eu sentia se fundiu com uma rotina cansativa. O trabalho como freelancer, aquela liberdade que eu sonhei, não estava sendo nada fácil. As horas se arrastavam e eu me via presa em uma carruagem de prazos e insegurança. O sustento vinha de longe e a frustração aumentava. Tinha sempre a sensação de que precisava fazer mais. Mas o que era mais? Naquela época, eu estava com um projeto em mente. Um que poderia alavancar minha carreira. Lembro de contar a Carlos sobre ele, e como suas respostas gradualmente se tornaram cada vez mais distantes. É como se um dia ele estivesse interessado, e no outro, desvirtuado. O calor do apoio que eu costumava sentir se tornou um frio desconfortável. Quando eu falava sobre minhas ideias, ele mudava de assunto. Ou, às vezes, tentava tocar o assunto de uma maneira leve, como quando ele voltava para casa para almoço e eu preparava um sanduíche. Carlos, como está o trabalho? Ansioso para a nova campanha? E suas respostas eram sempre vagarosas, como se as palavras fossem um peso. Ah, é só mais do mesmo, Clara. Isso doía. Eu apenas queria que ele sonhasse comigo, fizesse planos. A insegurança começou a se infiltrar em mim. Comecei a me perguntar se eu realmente era o que ele queria, e essas questões me perseguiam até onde eu poderia lembrar, como sombras que se estendiam ao anoitecer. Eu recuava e sentia a carência de sua atenção. Passava horas olhando as redes sociais, comparando minha vida à de outras mulheres. Olhava os posts de mães que pareciam ter tudo sob controle, seu amor transbordando em fotos alegres e sorrisos perfeitos. Isso me fazia questionar. Teria eu deixado algo escapar? Estava tão focada em ser uma boa mãe que esqueci de cuidar de mim. Quando Lucas completou 2 anos, esse depois nunca chegou. A dor na barriga aumentava. Era uma festa de aniversário do Lucas, mas à medida que os dias passavam, o que deveria ser uma alegria só parecia uma exigência a mais. Me acalmava pensando que isso era algo normal em casais, certo? Os altos e baixos eram parte. Mas o silêncio entre nós começou a ser opressivo. Cada palavra ou gesto dele parecia pesar. Lembro-me de um domingo, onde a luz entrava pela sala, enquanto Lucas brincava no chão com seu brinquedo favorito. Carlos estava sentado no sofá com um olhar fixo na tela do celular. A televisão estava ligada, mas a razão pela qual ele estava tão absorto parecia resumir-se à atração de algo que não era eu. Eu me aproximei, tentando puxar uma conversa. Ei, você viu como ele está crescendo rápido? Carlos apenas olhou por cima do celular e respondeu com um leve uhum. Aquilo partiu meu coração. O silêncio era tão ensurdecedor. Eu fui para a praia sozinha com Lucas algumas semanas depois, tentando me distrair. Havia algo mais profundo. Um medo começou a se formar em mim, um pressentimento que eu não sabia como descrever. O que estava acontecendo entre nós? O tempo passou e eu afundei mais e mais nessa solidão silenciosa. As sutilidades das suas ações foram se acumulando como cartas empilhadas. Ele saía com amigos e voltava tarde, sempre com uma desculpa qualquer. Eu tinha ouvido sussurros de algumas amigas sobre infidelidade, mas nunca quis acreditar. Carlos não faria isso comigo, dizia a mim mesma todas as vezes. Era uma negação cega, uma forma de proteger meu coração. Então, naquela noite fatídica antes da festa de aniversário do Lucas, a tensão estourou de uma maneira que eu realmente não esperava. Ele me disse: "Você se casou comigo, agora me deve tudo." As palavras reviveram todas as inseguranças que eu tinha guardado.
Não apenas porque eram cruéis, mas porque me fizeram questionar tudo o que eu considerava seguro. E eu ainda não sabia o que mais viria a seguir. Mais uma. O modo como ele disse aquelas palavras ecoava em mim, mas eu hesitava em acreditar que as sombras que surgiam na minha vida eram reais. Enquanto todos ao meu redor continuavam suas conversas despreocupadas, eu precisava de respostas, de clareza. Aquela carta ainda em minhas mãos me lembrava que havia muito mais para descobrir. Não apenas sobre Carlos, mas sobre mim mesma e o que eu realmente queria. Como eu deixei tudo isso escapar? Era hora de encarar a verdade. Mesmo que trouxesse à tona todos os segredos que eu tinha tentado ignorar até agora. A sala estava cheia, mas eu me sentia sozinha. As risadas pareciam ecoar em um lugar distante, como se eu estivesse presa em uma bolha de cristal. Carlos, com aquele olhar fixo e exigente, ainda estava próximo, aparentemente descontraído, mas a tensão em suas palavras martelava na minha mente. Você se casou comigo. Agora me deve tudo. As palavras dele se repetiam em meu cérebro como um mantra, pesadas e sufocantes. Senti um nó na G. Qual era o seu verdadeiro eu? As conversas ao meu redor se tornaram um murmúrio distante, como um zumbido eletrônico que não conseguia decifrar. Eu precisava de respostas. Sentia que a cada segundo, algo dentro de mim diminuía. Os olhares curiosos dos amigos e familiares se tornavam uma pressão, um julgamento que não solicitei. A festa era para Lucas, mas a turbulência em meu coração tornava tudo insuportável. Então, na tentativa de fugir um pouco, procurei Edu. Meu irmão sempre foi um porto seguro, alguém verdadeiramente presente. Clara, você precisa se acalmar, ele disse, olhando nos meus olhos com preocupação. Eu sentia meu rosto esquentar. Fala para ele que eu não sou propriedade dele, que não me deve nada. As palavras escaparam com raiva, mas uma parte de mim hesitava. As memórias dos bons momentos juntos ainda pesavam. Era confuso. Aquela sensação de estar perdendo o controle começou a se tornar uma constante. As pequenas ações de Carlos, antes imperceptíveis. Comecei a monitorar seus hábitos. Era uma espécie de vigilância disfarçada. Sempre que ele saía, eu tentava não me deixar levar pela paranoia, mas a ansiedade me consumia. Ria de maneira nervosa quando vi que seu carro ficava parado por um tempo, como se estivesse em frente à casa de alguém. Está pensando demais, eu dizia a mim mesma. Mas a dúvida só aumentava. Uma noite, enquanto Lucas dormia, decidi abrir meu coração. Carlos, você está diferente. O que está acontecendo? Nós costumávamos nos contar tudo. Ele apenas balançou a cabeça, seu olhar perdido na tela do celular. Senti um aperto no peito. Ele não estava ouvindo. Era como se estivesse falando para uma parede. A frustração subiu, mas eu continuei tentando, mesmo quando sabia que estava lutando contra o muro. As semanas passaram e a distância só crescia. Lembro de um jantar, um momento que deveria ser comum, quando ele comentou sobre uma tal reunião de trabalho. O jeito como ele desviou o olhar, como se este. Só trabalho, Clara, ele disse com um tom entediado, mas algo no tom da voz dele fez meu estômago revirar. Será que ele estava realmente apenas trabalhando? Uma vez, enquanto eu organizava as coisas na casa, encontrei um recibo de um restaurante. Não era um lugar que frequentávamos. Meu coração afundou. A mente correu como um cavalo descontrolado, pensando em possibilidades. Fui até Carlos e perguntei sobre aquilo. Ah, só um almoço com os colegas. Foi tudo o que ele disse, mas a incerteza em seus olhos dizia outra coisa. O que mais ele ocultava? Às vezes ele saía com amigos e voltava tarde da noite. Eu tentava ser racional, pensar que ele estava apenas relaxando, mas a dor da distância crescia. Era como se houvesse uma barreira invisível entre nós. Eu queria gritar, mas as palavras não saíam. A cada dia, uma nova ferida. Minhas tentativas de conversar eram um esforço em vão, como atirar pedras em uma ilha distante. As mensagens de texto começaram a me deixar inquieta. Carlos era uma pessoa reservada, mas começou a receber mensagens misteriosas.
Ele ficava com o celular na mão, suas expressões mudando abruptamente. Eu me perguntava a quem estava falando. O medo de perguntar e ele se fechar novamente me impedia de agir. Assim que percebi o seu comportamento evasivo, a insegurança se solidificou em mim como uma rocha, pesada e constante. Certa noite ele saiu para fazer compras. Assim que ele fechou a porta, olhei para o celular dele em cima da mesa. O impulso irracional de conferir suas mensagens quase me consumiu. Sabia que estava errado, mas a curiosidade foi mais forte. Enquanto mexia, meu coração disparava. Achei uma mensagem de um número desconhecido que dizia: "Você ainda vem me ver hoje à noite?" Uma gota de suor escorreu pela minha testa. Não conseguiria disfarçar a dor que se instala. Como eu pude deixar chegar tão longe? A cada minuto que passava, a dor se transformava em raiva. Não sabia como lidar com isso. O que eu faria se vier confrontá-lo? Posso me preparar para outra negação? Meu instinto gritou para eu agir, mas o medo paralisante me segurou. O fato de estar sozinha no escuro, enquanto Lucas dormia em seu quartinho, aumentava a solidão. Era uma cena familiar, mas a essa altura o lar havia se tornado um campo de batalha. A incerteza e a traição pairavam como uma sombra sobre nós. O que viria a seguir? A sensação de urgência aumentava. Enquanto marcava as horas, as dúvidas martelavam em mim. Passei a mão no rosto, lágrimas escorrendo pelos meus dedos, quase sem perceber. Eram tantas noites que eu me perguntava se havia mais algo, e como um relâmpago, percebi que não poderia mais ignorar o que estava acontecendo. Para acalmar a tempestade interna, fiz uma caminhada na varanda. A brisa suave soprou no meu rosto, mas nada parecia aliviar. A carta ainda estava em minha mente, seus segredos à espera. O que mais Carlos poderia ter escondido? O que mais eu não sabia sobre aquele homem que havia prometido ser o meu tudo? Então, enquanto contava os minutos, meu celular vibrou. Meu coração disparou. Era uma mensagem, uma notificação. Carlos não estava em casa ainda, mas a ansiedade me consumia. Eu hesitava antes de abrir. Era uma mensagem de um número desconhecido, aquele mesmo número que havia visto mais cedo no recado. A mensagem dizia: "Não se esqueça do que combinamos. Temos um encontro esta noite." O pânico tomou conta de mim. A sensação de que havia muito mais sob a superfície me fez perder o chão. A verdade que eu temia começou a emergir, e não havia como voltar atrás. Eu não sabia o que fazer, e eu não podia ignorar isso. O que mais Carlos estava aprontando? Minhas pernas estavam bambas. O que eu deveria fazer agora? A resposta pairava no ar. Era hora de descobrir a verdade, seja ela qual fosse. A situação estava prestes a explodir, e toda a dor que eu havia engolido passaria a ser evidente. Eu tinha um plano, e aquilo não terminaria bem. E a noite estava apenas começando. O celular vibrou novamente, e eu quase deixei a respiração escapar. A mensagem estava na tela, mas eu hesitei. Nervosa, olhei pela janela, o céu escurecendo lá fora, como se fosse um prenúncio do que estava por vir. A casa estava em silêncio, exceto pelo riso distante de Lucas, ignorante de tudo isso. Onde eu havia deixado minha calma? O que eu faria agora? O que mais Carlos estava tentando esconder? Respirei fundo e abri a mensagem. Era a mesma pessoa do número desconhecido. "Ainda vem me ver esta noite?" Meu coração disparou. Eu sabia que isso ia além de uma simples amizade. Minha mente estava um turbilhão, e as emoções se misturavam em um caos ensurdecedor. Eu me sentia como uma espectadora da minha própria vida, perdida entre a dor e a necessidade de agir. Tentei me concentrar. Não podia deixar o medo tomar conta. Eu precisava ser esperta. A ideia de confrontar Carlos imediatamente me parecia impulsiva e enganosa. Então resolvi me acalmar, colocar as emoções de lado e pensar no que fazer. Olhei para a carta em cima da mesa, as palavras dela ainda ecoando na minha mente. "Você me deve tudo." Qual era a verdade por trás disso? O que mais havia ali? Com Lucas já cansado e sonolento, eu o coloquei na cama e o embalei em seu cobertor, como se aquele ato fosse um escudo contra o que estava por vir. Ele era minha prioridade.
Todos os meus pensamentos, todo o meu foco tinham que estar nele. Rastejei até a sala, quase em estado de transe. A casa estava carregada de tensão e eu precisava encontrar evidências. Voltei para onde estava o celular de Carlos. Um impulso me levou até lá. O que havia atrás daquela tela? Em um momento de coragem, eu peguei o aparelho. O coração batia acelerado. Eu não podia acreditar que estava fazendo isso. Mas precisava saber. Precisei de alguns segundos para me recompor. E assim que a tela acendeu, meu estômago embrulhou. O que eu estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. Revirei as mensagens e, à medida que descia, a angústia aumentava. Trocas de mensagens com essa mulher. Um tom de intimidade que eu reconhecia. A forma como ele a chamava, como se a conhecesse muito bem. Meu sangue ferveu, a medo misturado com uma raiva imensa. Quando vamos nos encontrar de novo? Mal posso esperar, ela disse. Eu não conseguia acreditar no que via. Cada palavra era como um golpe. Ele estava tendo um caso e tudo na minha vida estava prestes a desmoronar. Meu coração disparou e o sentimento de traição era intenso, como um grito entalado na garganta. Tentei captar tudo. Não poderia simplesmente gritar e chorar em cima de um celular. Demorei um tempo para absorver as mensagens e memorizar cada detalhe. Não adiantava me deixar levar pela dor agora. A raiva que antes me consumia deu lugar a uma frieza inesperada. Pensei rapidamente no que fazer em seguida. O que eu queria? Vingança? Não, não era isso. Queria a verdade. A verdade que me libertaria. Concentrei a mente e criei um plano. Carlos não tinha ideia do que eu sabia agora. Eu poderia confrontá-lo, mas isso não seria inteligente. Eu precisava saber mais, explorar cada detalhe. Olhei para o celular novamente e havia algo nos registros de chamadas. Meu olhar se fixou. Havia um número que aparecia com frequência. Um número que não reconhecia. Um número que ficaria gravado na minha mente. Comecei a anotar tudo. As mensagens, as chamadas, os horários. Eu precisava capturar cada detalhe para ter armas quando o momento certo chegasse. Mergulhei naquela tela, buscando tudo o que pudesse encontrar. Imagens, negociações, conversas que pareciam inofensivas, mas que revelavam uma grande mentira. Eu não acreditava que Carlos estava tão despreocupado, tão alheio ao que eu poderia descobrir nas horas em que ele estava fora de casa. Eu me sentia dividida entre o amor por Lucas e a descrença em Carlos. O amor que eu acreditava ser inabalável agora desmoronava em questão de segundos. Minha mente corria enquanto eu ainda estava ali, procurando por mais. Não poderia perder aquela oportunidade. Um verdadeiro detetive. Eu estava tão focada que não percebi como o tempo tinha passado. Não podiam me pegar desprevenida. A ansiedade aumentava, mas eu precisava ser cautelosa. Com as mensagens em um papel ao lado, também comecei a investigar os detalhes financeiros. Carlos tinha um cartão que administrava tudo, e por instinto decidi dar uma olhada nos extratos dele. Sabia que com alguma sorte poderia encontrar algo ali que comprovasse o que já parecia óbvio. As transações eram padrão, mas logo notei alguns pagamentos que não estavam claros. Uma quantia em um restaurante na cidade que não éramos frequentadores. Troca de valores em uma loja de presentes que não tinha se manifestado em casa. Isso tudo me fez sentir o estômago revirar. Tinha certeza de que havia algo ali que me daria a confirmação final de que eu estava certa. Mais uma vez respirei fundo, então decidi pesquisar. O ar estava pesado na sala e as luzes pareciam aquecer. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia no controle. Eu não podia deixar que ele percebesse. O que eu esperava? Que ele confessasse? Era hora de ser estratégica. Oi, amor, disse com uma voz calma, quase suprimida. Como foi seu dia? Ele respondia de maneira descontraída, sem suspeitar do que eu tinha descoberto. Ele falava sobre o trabalho, mas eu mal ouvia. Sentia como se estivesse assistindo um filme, e o personagem principal claramente estivesse escondendo algo. A angústia cresceu, mas sabia que precisava ficar calma. A mentira estava prestes a ser exposta. Mas não agora.
Não hoje. Fizemos o jantar juntos. Enquanto ele falava sobre trivialidades, mantive um sorriso no rosto, apenas recolhendo informações. Tudo o que ele dizia poderia ser útil. A maneira como ele se movia, como evitava o olhar direto, me dizia muito. Esse homem a quem eu tinha dado o meu coração estava se tornando um completo desconhecido. Durante todo o jantar e um copo de vinho, planejei o que viria a seguir. Ao invés de um confronto direto, eu buscava evidências concretas. Queria acesso a mais segredos. Agora o que tinha que fazer era esperar até saber mais. Quando as evidências acumuladas estivessem em minhas mãos, eu saberia como agir. Carlos não teria ideia do que estava por vir. Assim que acabamos, acenei para ele que eu ia tomar um banho. Aproveitei o momento para esconder as anotações que fizera sobre tudo que eu tinha descoberto. Coloquei o papel cuidadosamente em um lugar que só eu sabia onde estava. Um lugar que não poderia ser facilmente encontrado. A tensão aumentava, mas não havia mais o que fazer. Estava em um caminho mais profundo e mais sombrio do que eu esperava. Na água quente, deixei que a força do vapor me envolvesse. Essa era uma parte de mim que precisava lutar. Trabalhava em mim, mais que nunca, uma nova determinação. Estava prestes a virar o jogo. Carlos não rodaria por cima de mim como se eu não fosse nada. Quando saí do banho, me vi observando Carlos sentado no sofá, parecendo relaxado com a tela do celular. A expressão dele contradizia o que eu sabia e o que estava prestes a acontecer. Eu estava pronta. Uma nova fase se aproximava, e ele não tinha ideia do que estava por vir. Mais uma vez, olhei para ele com um sorriso calmo, mas dentro de mim uma tempestade estava prestes a se manifestar. Ele ainda ria e distraído, mas aquele clima de alívio perdurava enquanto eu planejara cada passo em silêncio, sabendo que, no fim das contas, a verdade sempre vem à tona. Mantenho as cartas na minha mão, e o jogo só está começando. Acordei com uma sensação de peso no peito, o tipo de aflição que não te deixa escapar. Olhei para o relógio ao lado da cama. Já eram quase 8 horas. Lucas havia me deixado acordar mais tarde do que o habitual. Um alívio que quase me fez sorrir. Mas, ao mesmo tempo, aquele dia prenunciava algo que como a vida podia parecer tão normal enquanto tudo ao meu redor estava começando a desmoronar. Quando Lucas acordou, seu sorriso iluminou o ambiente. Ele tinha aquele jeito alegre de olhar para mim, como se eu fosse seu universo. Naquele instante, eu consegui esquecer um pouco da confusão que minha vida se tornara. Fizemos o café da manhã juntos, ele sentado na cadeira, eu correndo de um lado para o outro. Por um instante, a rotina simples da vida me deu um sentido de normalidade. Depois do café, enquanto Lucas brincava com seus blocos, eu decidi que precisava agir. Era hora de colocar meu plano em prática. Sem que Carlos soubesse, precisei tomar cada passo com cuidado. Fui até o meu celular e comecei a juntar tudo o que tinha conseguido: mensagens, prints, recibos. Era incrível como a tecnologia pode ser uma aliada quando você precisa desvendar segredos. Em poucos minutos, eu já tinha uma pasta cheia com tudo o que havia coletado. Sabia que mais do que nunca precisava me. As mensagens que tinha visto não eram suficientes, era preciso ir além. Aproveitei o momento em que Lucas estava entretido com suas brincadeiras para ligar para uma amiga de confiança, a Paula. Ela sempre foi uma conselheira incrível e uma mulher forte. Quando ela atendeu, eu ouvi um eco de preocupação na voz dela. Oi, Clara, como está? Não consegui esconder a tensão em minha voz. Preciso de ajuda. Algo grande está acontecendo. Ela não hesitou. Claro, me conta. Enquanto falávamos, me senti mais leve. Compartilhar aquele peso tornava tudo mais fácil de carregar. Expliquei a situação, mas por segurança, evitei entrar em detalhes sobre a carta. Não queria que ninguém mais se preocupasse. Embora ela ficasse em silêncio, eu podia sentir que entendia minha dor. Clara, você não está sozinha. Vamos descobrir o que está acontecendo. Aquilo me deixou um pouco mais confiante, e foi um bom primeiro passo. Antes de desligar,
combinamos de nos encontrar no café da esquina, um lugar discreto onde poderíamos falar livremente. Era a primeira de várias reuniões que planejava fazer. O caminho até lá foi carregado de pensamentos. A cada passo, eu sentia o coração pulsar uma batida de determinação. O café tinha uma atmosfera acolhedora. Assim que entrei, vi Paula acenando de uma mesa no fundo. Ela parecia tão concentrada que foi como se estivesse preparando um plano estratégico. Sentei à sua frente e o olhar dela foi direto, buscando respostas. Então, o que você tem? Tirei o celular da bolsa e mostrei as mensagens. Ele não acreditaria na mistura de raiva e confusão que me tomava. Paula leu tudo em silêncio, com a expressão cada vez mais séria. Clara, isso é muito sério. Você tem certeza de que quer seguir por esse caminho? Aquela pergunta soou como um alarme. Meu coração disparou com a pergunta. Não tinha certeza de nada, mas sabia que precisava descobrir a verdade, por mim e por Lucas. Sim, eu preciso saber a verdade. Não posso viver assim, sem saber. Ela assentiu. Então, precisamos de um plano. O que mais você tem? Falei sobre as transações suspeitas que havia descoberto e como planejava acessar mais informações sobre os movimentos financeiros dele, sem que Carlos desconfiava. Mas o tempo estava se esgotando. Uma parte de mim queria acreditar que tudo seria resolvido, mas a insegurança me enchia de dúvidas. Depois dessa conversa, voltei para casa e me sentia mais determinada. A primeira coisa que fiz foi revisar os documentos financeiros. Fui buscar aqueles papéis que Carlos mantinha jogados na mesa do escritório. Enquanto organizava as contas, meu olhar se fixou nas despesas que não faziam sentido. Naquela pilha de recibos, havia um que chamava atenção. Um pagamento em um motel que eu conhecia bem. Um lugar que não tínhamos visitado juntos. O peso do que eu estava prestes a descobrir quase me paralisou. Com uma mão, segurei o papel como se estivesse segurando uma bomba. A angústia aumentava. Como eu deveria agir agora? Carlos estava prestes a chegar, e enquanto a adrenalina corria, decidi que precisaria ser mais estratégica. Comecei a reunir tudo o que havia coletado e coloquei numa pasta. Afastei a mesa e a organizei rapidamente, para que, se fosse necessário, tudo estivesse ao meu alcance. Eu não podia arriscar que ele visse qualquer coisa. E a cada segundo, lembrava-me mais de Lucas. Quando Carlos chegou, eu estava sentada no sofá como se nada estivesse acontecendo. Ele me cumprimentou e foi direto para a cozinha. Ouvi os pratos barulhentos enquanto preparavam um lanche. Sorria, mas por dentro estava em um mar de pensamentos turbulentos. Cada respiração parecia como eu poderia manter essa fachada, enquanto, na verdade, estava me armando para um confronto? Fui para o banheiro para dar uma olhada no espelho. A mulher que me olhava de volta estava decidida e assustada. Fui me acalmando enquanto o lanche fervia. Meu plano estava em andamento e eu precisava continuar com as aparências. Enquanto Carlos fazia piadas na cozinha, ri de suas graças e tentei me perder na conversa. O que ele não sabia era que a cada momento ali, eu estava apenas esperando a oportunidade ideal para agir. No dia seguinte, precisei de mais provas. O que seria mais eficaz do que arquitetar um encontro com a funcionária do banco que poderia me ajudar? Uma amiga de uma amiga. Horários de trabalho, situações cotidianas que tínhamos em comum. Usando esse tempo para questioná-la de forma casual, para descobrir detalhes de Carlos sem que ele tivesse qualquer ideia do que eu estava fazendo. Era tudo planejado, um movimento silencioso que seguraria meu futuro em suas mãos. No dia do encontro, respirando fundo, fui até o café onde combinamos. Assim que a mulher chegou, meu corpo tremeu. Ela era simpática. Eu a conhecia de vista, mas ali, encará-la significava entrar em um mundo que estava além de mim. Oi, desculpe se minha abordagem foi abrupta, mas precisamos ser discretas. A maneira como ela dizia a última palavra ecoava em mim, mostrando que estávamos ambas em uma jornada arriscada. Conversei rapidamente sobre a situação, e a cada informação que ela me fornecia, mais segura eu me sentia. Era como se cada palavra dela fosse uma peça da engrenagem
que precisava para entender o que estava acontecendo. No final da conversa, anotei tudo o que eram perguntas que precisaria fazer, e ela se despediu com um sorriso cúmplice. No caminho de volta, enquanto pensava sobre cada movimento, recebi uma mensagem de Paula. Ei, como está o dia? Alguma novidade? Sem pensar duas vezes, respirei fundo. Estou perto de conseguir, se eu não descobrir a verdade. A resposta dela foi imediata. Me mantenha informada, estou aqui para ajudar no que precisar. Isso me deu forças para seguir em frente. Eu precisava armar mais um movimento, intensificar minha busca. Nos dias seguintes, continuei montando minha estratégia. Pesquisei questões relacionadas à custódia e divórcio. Liguei para um advogado, uma conversa breve, apenas para ter uma noção do que poderia acontecer. O medo de não agir me consumia. Mas a ideia de criar um futuro para mim e Lucas me motivava. O advogado foi claro: se você tem preocupação com a segurança do seu filho e deste casamento, deve agir com inteligência. Meu estômago se embrulhou. Havia um poder nas palavras dele que apressou meu coração e aumentou a pressão em minha cabeça. Com cada movimento, cada chamado que fazia, estava criando uma rede invisível ao meu redor e, ao mesmo tempo, entrava em uma espiral de busca pela verdade. Sabia que a possibilidade de ser descoberta era alta e aquela ideia ficava corroendo. E a balança entre o amor e o ódio fazia-me sentir como um espantalho preso entre dois ventos. Comecei a perceber que não estava mais apenas em busca de evidências. Estava descobrindo a mulher que me tornei. Uma mulher forte, que não tinha pressa em punir, mas que queria segurança. Depois de um longo dia, finalmente voltei para casa. Lucas já estava deitado, e a casa estava envolta em uma serenidade enganosa. No entanto, as sombras dançavam nas paredes, e eu me sentia cada vez mais cercada por elas. Enquanto Carlos estava desfrutando do momento, eu precisava buscar a força para o que estava prestes a fazer. Não haveria retorno, e não havia como voltar atrás. O que ainda estava por vir era incerto, mas essa era a única maneira de lutar pelo que amava. E quando Carlos entrou na sala depois do trabalho, o olhar dele parecia confuso. Perguntou como haviam sido meus preparativos do dia, e eu simplesmente sorri. Mesmo com a tensão no ar, o plano precisava ser executado, mas assim que não seria fácil. Algo não parecia certo, e sem saber exatamente o que esperar, percebi que a noite estava apenas começando. O verdadeiro jogo se desenrolaria, mas quais consequências ribombariam nesse embate? Uma nova nuvem de incerteza pairava entre nós. Desculpe, mas não posso continuar com este pedido. A luz da manhã entrava pela janela, mas eu não conseguia aproveitá-la. Estava paralisada na sala, com o coração ainda acelerado. A festa tinha acabado e, ao invés de risadas, o silêncio se instalava como um peso no ar. Carlos tinha sido desmascarado na frente de todos, e o que antes era apenas um pressentimento se transformou em uma realidade gritante. Minha mente girava enquanto tentava processar o que tinha acontecido. Os olhares dos convidados ainda estavam grudados em mim. Eles sabiam. Observaram cada passo do meu desnudamento emocional. As bocas sussurravam atrás das mãos. Conversas incrédulas se espalhavam como chamas. Eu podia ouvir fragmentos de frases. Você viu? Tentei mover os pés, mas a terra parecia ter se tornado um campo de lama. O peso do olhar alheio tornava tudo ainda mais difícil. Clara, você está bem? Edu, meu irmão, se aproximou com uma expressão preocupada. Ele sempre foi meu porto seguro. Tentei sorrir, mas não consegui. O que eu poderia dizer? As palavras pareciam pequenas diante da gravidade do que havia acontecido. Em um ato de desabafo, as lágrimas começaram a escorregar pelo meu rosto. Ele me abraçou e sussurrou: Não se preocupe com o que eles pensam. Tô aqui. Aquele abraço ajudou, mesmo que por pouco. Ao fundo, vi Carlos conversando com alguns amigos, tentando agir como se nada tivesse acontecido. Como ele conseguia? A frieza dele me deixava furiosa. Eu queria gritar. Mas como poderia fazer isso diante de todos? O chão parecia se abrir sob meus pés. O que eu estava enfrentando era muito maior do que uma simples briga de casal.
Era a exposição da minha vida, dos meus sonhos. Alguns convidados começaram a se dispersar, mas as reações variavam muito. Aquelas que eram minhas amigas de longa data trocavam olhares de solidariedade, mas ao mesmo tempo havia um brilho de curiosidade nas faces delas. Meu Deus! Será que ela vai terminar com ele? Ouvi uma delas comentar com a outra. Aquilo me cortou. Eu não queria ser o centro das atenções. Queria apenas entender o que estava acontecendo. Em um instante, os mesmos rostos que celebravam minha felicidade agora observavam como se eu fosse um espetáculo, uma novela que se desenrolava diante de seus olhos. A ideia de ir embora rapidamente passou pela minha cabeça. Mas para onde eu iria? Para longe de Carlos. Mas e Lucas? Ele estava por ali, brincando em meio ao caos, com o coração leve. Meu foco tinha que ser ele. Enquanto lutava com todas essas emoções, vi Lucas correndo em direção a mim, seu pequeno sorriso iluminando o ambiente. Uma onda de amor inundou meu peito. Eu precisava ser forte por ele. O que mais eu tinha a perder? Foi nesse momento que uma amiga Paula se aproximou. Clara, posso falar com você? Ela pediu, a voz baixa e preocupada. Assenti tentando conter o choro. Fui até um canto mais afastado e ela me abraçou. Sinto muito, não sei o que dizer, mas você não tá sozinha. Eu tô aqui para o que precisar. Essa simples afirmativa aliviou um pouco a pressão no meu peito. O apoio dela tornava tudo mais suportável. Depois de algum tempo, voltei a encarar Carlos. Ele estava conversando com algumas pessoas como se nada tivesse acontecido. O descaso dele me deixava ainda mais irritada. Ao longe pude ver que uma das colegas de trabalho dele olhava para mim com aquele ar de pena. Eu sentia que estava sendo avaliada e criticada. As palavras "você se casou comigo, agora me deve tudo" ecoavam na minha mente, como se estivessem gravadas em mim. O que mais ele havia ocultado? Enquanto a festa se dispersava, procurei meus pais. Eles estavam conversando com alguns amigos, mas ao me verem, o semblante mudaram. Mamãe vinha em minha direção com um olhar preocupado. Filha, o que aconteceu? O que ele fez? Era doloroso explicar. Como poderia contar a eles que Carlos tinha me desonrado em público, que a palavra dele havia se tornado uma ameaça? Tudo o que eu queria era me esconder, fugir daquela situação. Eu hesitei. As palavras engasgaram. Ele disse coisas que não deveria ter dito. Preciso de um tempo. Fui lá para dentro da sala de estar, longe de olhares curiosos. Fechei os olhos, tentando respirar. O que viria a seguir? Eu não sabia. Finalmente, a festa terminou e as luzes se apagaram. Uma sensação de vazio tomou conta de mim. Carlos ainda estava por ali, mas ao invés de se tornar uma criança raivosa, ele tentava me convencer de que eu estava exagerando. O olhar dele se transformou em um ataque sutil. Você arruinou a festa, Clara, ele disse, e eu quase não acreditei. A raiva subiu e a vontade de gritar voltou. Não sou eu que arruinei. São seus segredos que vieram à tona. Aquelas palavras saíram da minha boca como uma explosão, e ele me olhou surpreso, como se eu fosse a louca da história. No caminho de volta para casa, o silêncio entre nós era insuportável. Eu me sentia como uma mulher que tinha perdido o rumo de sua vida. No entanto, no canto do meu coração, uma pequena voz dizia que talvez estava prestes a encontrar uma nova iluminação. As coisas que eu escondia e o casamento instável que eu lutava para preservar estavam prestes a se transformar em algo diferente. Nos dias que se seguiram, cada vez que eu via Carlos, a tensão aumentava. Com ele, tudo parecia forçado. Ele tentava controlar a narrativa, mas meus dias eram preenchidos por conversas sussurradas no telefone e gestos furtivos que me deixavam intrigada. No trabalho, alguns colegas começaram a falar e compartilhar novidades sobre a minha situação. Você viu que a Clara está enfrentando tudo isso? Eu ouvia. No entanto, quando eu passava perto, o assunto mudava rapidamente. Era como se todos tivessem se reunido em um tribunal e eu fosse a acusada. No trabalho, sempre fui considerada a mulher forte, aquela que controla as situações. Mas agora,
estavam vendo uma Clara diferente, uma mulher vulnerável, amedrontada e confusa. Meu cu. Comentações de apoio começaram a fluir em pequenos atos e gestos. Clara, estamos aqui para você. Se precisar, eu vou ajudar. Eram as palavras que, mesmo sendo simples, soavam como um bálsamo. Enquanto isso, Carlos se tornava cada vez mais evasivo. Ele fugia das perguntas e tentava evitar qualquer tópico que pudesse trazer à tona a situação. Uma vez eu encontrei uma mensagem no celular dele, saída sem querer, em que ele trocava palavras doces com outra mulher. Minha raiva foi subitamente mobilizada, mas eu me sentia tão cansada emocionalmente que, em vez de confrontá-lo diretamente, eu esperei. A cada dia percebia que Carlos estava perdendo apoio. Nossos amigos em comum começaram a se distanciar. Aqueles que um dia foram uma rede de segurança estavam começando a se afastar. O que as pessoas diziam começava a me afetar mais. Foi um fim de tarde, enquanto Lucas estava em casa, que a porta se abriu e minha mãe apareceu com um olhar preocupado. Eu não consigo ficar quieta. Mamãe tinha essa maneira de tornar a realidade mais compreensível. Falei sobre o que havia acontecido, de como Carlos estava mudando e como eu me sentia cada vez mais sozinha naquele relacionamento que agora parecia um circo. O apoio dela fez com que eu visse uma luz no fim do túnel que eu não sabia que estava lá. Enquanto a semana avançava, a pressão em meu peito começou a aliviar levemente. Comecei a pensar no que eu realmente queria. O que eu desejava além desse caos. Sentia um misto de alívio por reviver a vida que carregava antes. Mas a dúvida também estava lá. O futuro parecia nebuloso. Como assim eu me via em um lugar diferente? O que mais poderia mudar? Thor, meu cachorro, parecia perceber meus sentimentos. Ele estava sempre ao meu lado, como um terapeuta peludo. Quando estava estressada, seus olhos marrom escuros pareciam dizer: estamos juntos nessa. O aniversário do Lucas estava se aproximando, e eu queria que fosse especial. Decidi planejar tudo sozinha. Um encontro com amigos que realmente se importassem comigo e quem poderia reforçar essa nova fase. Embora a alegria de planejar fosse breve, a incerteza me acompanhava como uma sombra. Será que eu poderia realmente ser feliz novamente? Foi nesse clima angustiante que recebi uma mensagem inesperada de Edu. Ei, precisamos conversar. Quero te ajudar com isso tudo. O coração acelerou. Que mais viria a ser revelado? Estava preparada para o que pudesse vir. A cada dia, eu me sentia mais forte, mas as cicatrizes ainda doíam. Agora, com novos desafios e apoio, eu sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. E com essas palavras dele, uma faísca de esperança começava a brilhar novamente em minha vida. Mas, ao mesmo tempo, a incerteza persistia. O que significaria realmente reconstruir minha vida? A verdade estava só começando a se revelar, e a batalha estava longe de terminar. Acordei naquela manhã com uma dor no peito que parecia um peso insuportável. Carlos tinha saído cedo, com uma desculpa esfarrapada, e eu me sentia livre, mas ao mesmo tempo havia um vazio que parecia me engolir. O silêncio no apartamento era ensurdecedor. Lucas ainda estava dormindo, e eu me vesti rapidamente para tentar aproveitar aquele momento de paz. Enquanto tomava meu café, a luz do sol entrava pela cozinha, mas não conseguia aproveitar. Meu coração estava acelerado. Como seria a vida agora? Connor reconstruiria tudo o que tinha desmoronado. A ideia de recomeçar parecia assustadora, mas também trazia um vislumbre de esperança. Por um momento, visualizei Lucas brincando em um parque. Tudo isso enquanto me forçava a engolir o medo. A vida dele não poderia ser afetada por tudo isso. Ele não merecia viver em um ambiente pesado e triste. Eu tinha que ser forte, e acima de tudo, eu precisava de um plano. Decidi entrar no meu computador e olhar as opções de trabalho. O freelance que eu havia iniciado naquele ano me trouxe mais liberdade, mas também, ao baixar algumas plataformas de trabalho, vi várias propostas que pareciam interessantes. Uma delas, em particular, se destacava: um projeto sobre empoderamento feminino. Meu coração acelerou.
Aquilo era exatamente o que eu precisava. Um trabalho que me conectasse com outras mulheres e com suas histórias. Respondi à oferta de imediato, com a adrenalina correndo nas veias. A ideia de estar cercada por mulheres batalhadoras me motivava. Não apenas era uma maneira de gerar receita, mas também uma oportunidade de recomeçar minha vida com significado. Enquanto isso, cada vez que recebia mensagens de Paula e de algumas amigas, a esperança se renovava. Elas estavam lá por mim. A preocupação no jeito delas de perguntar se eu estava bem, se precisava de algo, me fazia perceber que, mesmo em momentos difíceis, tinha pessoas que se importavam. Isso me deu força. Naquela tarde, resolvi ligar para minha mãe. Eu precisava ouvir a voz dela. Quando atendeu, senti um misto de conforto e Como você está? Pausa. Respirei fundo. Eu tô tentando me reerguer. Quero fazer algo novo. Voltar a me sentir eu mesma. Com isso, minha mãe começou a falar sobre como ela sempre admirou minha força. Como eu sempre fui a mulher da família que encarava desafios de frente. As palavras dela tocaram meu coração. Elas eram um combustível que eu precisava. Com o passar dos dias, o projeto começou a ganhar forma. A equipe era composta por mulheres incríveis, com histórias de vida poderosas. Assim, além do trabalho, comecei a criar laços de amizade. Uma dessas mulheres, a Ana, tinha passado por algo semelhante. Com ela, pude compartilhar medos e inseguranças sem reservas. Nossas conversas se tornaram um espaço seguro, onde podíamos ser totalmente honestas. No trabalho em si, logo percebi que havia um impacto positivo. Esse projeto não era apenas sobre empoderamento, mas também sobre ouvir e acolher. Eu organizava encontros em que discutíamos os desafios que enfrentávamos. As histórias que cada uma compartilhava eram emocionantes e profundas. E ali, naquele espaço, encontrei forças que nem sabia que tinha. Comecei a me ver em cada uma delas, refletindo sobre minha própria jornada. O tempo passou e minha vida começou a mudar. A cada passo, minha confiança crescia. No final de cada semana, eu me sentia diferente, mais forte e mais viva. O que antes era uma sombra, agora era uma luz que nascia lentamente. Descobri a importância de me cercar de pessoas que vibravam em sintonia com quem eu queria ser. Um dia, Ana me convidou para um evento sobre autoconhecimento. Eu hesitei, mas enquanto a data se aproximava, algo dentro de mim parecia estar implorando para eu ir. O evento foi incrível. A energia, a conexão entre todas nós, a forma como compartilhamos sonhos e medos. Tudo isso me deixou emocionada. Senti como se finalmente estivesse encontrando meu lugar no mundo novamente. O olhar confuso que Carlos tinha me dado durante aquelas semanas, agora P. E aos poucos eu estava conseguindo. Durante uma reunião do projeto, percebi como poderia ser uma inspiração para outras mulheres. Assim, convidei as participantes para que falassem sobre suas experiências em uma série de podcasts que poderíamos lançar. A resposta foi positiva. Cada história era um grito de resistência. Começamos a gravar nossos encontros e, aos poucos, muitas se abriram. Eu pensava em como tudo isso poderia ajudar outras mulheres que estavam passando por situações difíceis como as nossas, que se sentiam perdidas, sem saber que poderiam se reerguer. E quando as gravações começaram a sair, vi que cada uma delas ganhava vida. Cada história contada se tornava uma chama de esperança. Isso foi um divisor de águas não só para mim, mas também para todas nós. O orgulho que sentia ao ver mulheres se abrindo e se ajudando era indescritível. Depois de um tempo, a primeira série de episódios já estava no ar. Recebemos feedbacks positivos, mulheres se identificando com. Em uma das reuniões, uma mulher muito querida, que era uma referência para mim, revelou que passava por um processo sério de separação. O que parecia ser uma força da natureza estava desmoronando. Ela, que sempre era vista como a senhora da casa, desabou em lágrimas. Eu a abracei e, sem pensar, comecei a compartilhar a minha história. Falei sobre o que passei, sobre como também me senti perdida e como consegui dar a volta por cima. O olhar dela mudou. A conexão foi imediata. Senti que não era apenas eu que estava mudando.
O ambiente em que estávamos se tornava um refúgio, um lar para todas nós. Isso me deixou realizada, porque percebi que a verdadeira força estava na união. Cada uma delas, se sentindo vista e apoiada, começava a brilhar e a se erguer. Aos poucos, comecei a palestrar em eventos e encontros, onde compartilhava não apenas a minha história, mas também a dos outros. O poder da coletividade estava fazendo a diferença. As mulheres ao meu redor estavam se reencontrando. Aprendi a não ter vergonha do que passei. Ao invés disso, encontrei conforto na solidariedade das mulheres ao meu redor. Porém, em meio a todas essas vitórias e conquistas, algumas perguntas ainda pesavam em minha mente. Como Carlos estaria reagindo diante desse novo eu? O que ele pensava de todo esse processo de transformação? Estava pronto para me enfrentar? As interações eram raras, mas sempre cheias de tensão. A pergunta que me martelava era: estará ele pronto para confrontar o que sua vida se tornou sem mim? E assim, entre as conquistas e os desafios, uma nova fase estava prestes a começar. Mas havia uma sombra no meu coração. No fundo, eu sabia que Carlos ainda representava um último desafio, um teste final que eu teria que enfrentar. O avião estava decolando e eu tinha que estar pronta para mais uma turbulência. Mas dessa vez eu estava armada com a força de todas aquelas mulheres que passaram por mim. E isso me enchia de coragem, até mesmo para o que ainda está. Cores, risos, desafios e muitas conquistas. Mas por dentro eu ainda tinha um nó na garganta. O lembrete de tudo que passei ainda estava ali, mas ao mesmo tempo o sol brilhava mais forte agora. Lucas correu pela casa, brincando com os novos brinquedos que eu comprei para o aniversário dele. Isso me encheu de alegria. Já era diferente. Meu coração, que antes carregava um peso insuportável, agora batia com um ritmo mais leve, como se dançasse ao som de uma melodia alegre. Eu sorri. Era hora de aproveitar essa nova fase. Estava trabalhando em um projeto de empoderamento feminino. E isso me trouxe uma rede incrível de apoio. As mulheres que conheci eram apaixonantes, e cada encontro era um misto de risadas, lágrimas e histórias cheias de força. Em nossos encontros, eu via não só meu processo de cura se desenrolar, mas também o de cada uma delas. Juntas, estávamos ajudando umas às outras a encontrar nossa voz. Com o tempo, percebi que conseguir apoio era algo transformador. Começamos a lançar um podcast, compartilhando histórias inspiradoras e dando voz a tantas mulheres que passaram por dificuldades semelhantes às minhas. Foi incrível ver o impacto que isso tinha na vida delas, e o mais lindo é que eu senti uma mudança em mim também. Uns meses depois, recebi uma mensagem de uma ouvinte. Ela se apresentou e me agradeceu, dizendo que minha história a havia ajudado a tomar coragem para deixar um relacionamento tóxico. Aquilo me tocou profundamente. Eu não estava apenas contando minha história, estava de alguma forma plantando sementes de mudança na vida de outras mulheres. Essa conexão preencheu o vazio que me acompanhou por tanto tempo. Senti que a dor tinha se transformado em algo bonito. Além da questão do projeto, minha vida profissional começou a florescer. A rotina de freelancer, que começou como um fantasma, agora era um formato de liberdade. Consegui estabilizar as finanças e até mesmo economizar para ter meses tranquilos. O que parece? Eu exclamava enquanto a energia na mesa aumentava. Foi naquele instante que percebi que minha jornada havia se transformado em um movimento. Comecei a planejar o primeiro grande evento do Empodera, como chamamos. Queria que todas as mulheres que passaram pela minha vida e que ainda iriam passar estivessem lá, se sentindo valorizadas e fortes. Tivemos semanas de planejamento, reuniões, mas cada momento era cheio de vida. Quando finalmente chegamos à data, o lugar estava lotado. Mulheres aplaudindo, sorrisos largos, abraços apertados. Era o 100 que eu queria ver.
O discurso que fiz naquela noite, embora tenha começado com nervosismo, cresceu em emoção. A força de cada uma de nós está em nos apoiarmos. Ninguém precisa passar por isso sozinha, eu disse, mal acreditando no que estava acontecendo. As palmas ecoavam como um reconhecimento. A sensação de estar fazendo a diferença era indescritível, no meio de tudo isso. As amizades que formei ao longo do caminho começaram. Cada risada, cada desabafo, cada desafio que superávamos juntas era uma prova de que estávamos mais fortes. Naquela festa de celebração, enxerguei tudo de novo. Eu não era mais a mulher perdida que tinha sido. Eu me sentia viva e poderosa. Era como se tivesse encontrado uma nova versão de mim mesma. E aqui estou eu, meses depois, me sentindo mais autoconfiante e resiliente. Ao olhar para Lucas, eu o via feliz, cheio de vida. Como eu poderia pedir mais? Ele me lembrava que o melhor presente era o amor e a força que agora cercavam nossas vidas. Olhando para o futuro, percebo que tudo o que passei me trouxe até aqui. Sim, a jornada foi cheia de desafios, mas também repleta de vitória e suporte. Não importa a idade. Recomeços são sempre possíveis. Aprendi que cada nova fase é uma chance de aprender mais sobre nós mesmas. O que eu quero que as mulheres acima de 30 anos saibam é que nunca é tarde para lutar pela sua felicidade, para mudar a narrativa da sua história. Às vezes, posso olhar para trás e ver a luta, mas tenho certeza de que todo o sofrimento foi válido. Aprendi a valorizar cada pedacinho da minha vida, porque para mim, cada dia agora é um novo começo. E assim, encerro essa fase com gratidão e esperança. Aquela mulher confusa e insegura se transformou em uma guerreira. A batalha foi dura, mas a vitória é doce. Sou Clara, uma mulher que reaprendeu a amar a si mesma e a valorizar sua voz. E mal posso esperar pelas novas histórias que ainda vou contar. Agora, se você está aqui, isso significa que compartilha a nossa jornada. E eu quero que você faça parte disso também. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo a espalhar essa mensagem. E monte a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para